Hoje, de terça-feira, iniciamos mais um programa, o Salmo do Dia. O Salmo de hoje é o 28 e 29, que nós vamos ler a primeira estrofe que diz: Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder. Dai-lhe a glória devida ao seu nome. Adorai-o com um santo ornamento. O Salmo de hoje nos relembra a nossa vocação. Por que o homem e a mulher foi criado? Ele foi criado para o louvor da glória de Deus. Essa é a nossa vocação. O ser humano foi criado por Deus e para Deus. E essa vocação se realiza quando nós o adoramos, o reconhecemos que Deus, é o nosso Criador e nós somos criaturas dependentes dele. E quando reconhecemos essa verdade que Deus é o centro de todas as coisas e o princípio de todas as coisas e o fim de todas as coisas, então retomando, ele é aquele que é o princípio, é o meio e é o fim de todas as coisas. Quando reconhecemos isso de forma alegre, jubilosa, oracional, a isso nós chamamos adoração. E assim a nossa vocação se realiza. O mais nefasto efeito do pecado original no coração humano é o egoísmo, onde este engano, este engodo que o pecado nos faz cair, nos faz a gente pensar que a gente é o centro de todas as coisas. E todo pai e toda mãe sabe que para educar uma criança é um grande esforço de fazer ele perceber que ele não é o centro do universo. Por exemplo, que ele não pode ficar brincando e gritando num local onde tem uma pessoa lendo. A criança ela não percebe. Se ela está feliz em estar falando e gritando, ela não percebe que ela incomoda a outra pessoa. Isso é o egoísmo que está entranhado no nosso coração. E todo pai e toda mãe vai fazendo aquele processo de: meu filho, não fale alto, você vai incomodar. Meu filho, não faça isso, não faça aquilo. Você vai mostrando, percebendo, fazendo ele perceber que ele não é o centro do universo. Mas, mesmo que recebamos a melhor educação do mundo, de pai, de mãe, essa tendência permanece gritando, latente dentro de nós, do egoísmo, de querer ser o centro. Só que existe um efeito. Quando nós buscamos o centro das coisas, das pessoas, quando tentamos ser o centro da nossa família, do nosso trabalho, de tudo que fazemos e falamos, uma tristeza se aposta dentro do nosso coração. Porque nós não fomos criados para isso. Como um peixe não foi criado, para viver fora da água fria, como diria aquela poesia mais simples do mundo, nós não fomos criados para ser o centro. Ser o centro é a mesma coisa de fazer você ser um peixe fora d'água. Você vai morrer. Por mais que a gente anseie que as pessoas nos aplaudam, que a gente seja reconhecido como importante, mas se nós colocamos o centro da nossa vida nisso, nós vamos perdendo o ar, o oxigênio da nossa existência. O oxigênio da nossa existência é reconhecer que Deus é Deus e Ele é o centro. E que nós vivemos para servi-lo, obedecê-lo e adorá-lo. A Ele e obedecer aos seus ensinamentos, que como consequência vamos descobrir que a nossa felicidade também estará, de forma secundária, mas também estará em servir os outros. Não só não ser o centro no nosso relacionamento com Deus, mas também não ser o centro no relacionamento com os outros. E quando, ao contrário do egoísmo, colocamos Deus no centro, quando tributamos a Deus, o Senhor, o louvor, a glória e o poder, o nosso coração se enche de alegria. Porque nós nos realizamos como vocação. Eu proponho para você hoje um desafio. Que você comece a prestar atenção àquilo que te gera verdadeira alegria e aquilo que te gera verdadeira tristeza. E a verdadeira alegria não é aquela alegria momentânea
que eu posso ter quando eu ganho um presente, ou eu posso ter, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ficar alegre. Não é essa alegria. É aquela alegria que ela é permanente. E a alegria permanente só é dada a um coração humano quando ele glorifica a Deus e serve os seus irmãos. E a tristeza existe no coração humano. E não a tristeza momentânea, porque todos nós ficamos tristes quando ficamos doentes, quando sabemos que alguma pessoa querida morreu. Essa é uma tristeza natural, mas eu estou falando dessa tristeza má, que é fruto de uma vida centrada em si mesmo. Que nesse dia o seu coração se volte para glorificar a Deus e servir os irmãos, e assim encontrar a verdadeira felicidade. E assim concluímos rezando mais uma vez a primeira estrofe do Salmo 28 e 29, que diz: Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder, dai-lhe a glória devida ao seu nome, adorai-o com santo ornamento. Amém.